Olá, são 10 minutos. A Guerra do Golfo começou com a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. Talvez por ser o ano 2000, quando o fim do século se aproximava, as histórias da Terceira Guerra Mundial e do Armageddon começaram a surgir em muitos círculos religiosos. Muitos cristãos estavam a tremer de medo e preocupados com a possibilidade da Guerra do Armageddon ocorrer de facto como profetizado na Bíblia. Mas se pensarmos bem, esta não é a única vez que existe uma ligação entre a guerra, os profetas da Bíblia e o livro do Apocalipse. Sempre que há uma grande ou pequena guerra, os pastores pregam sobre o fim dos tempos. Agora que o fim dos tempos se aproxima, as ofertas são enfatizadas e é-lhes dito para não acumularem mais riquezas na terra, mas para acumularem riquezas no céu. Mas, passado o tempo, as coisas voltam à vida normal, como se nunca tivessem acontecido. A Bíblia e o livro do Apocalipse prevêem de facto a Terceira Guerra Mundial? No Antigo Testamento são registradas muitas guerras entre as nações do povo escolhido de Deus e nações estrangeiras. Foi uma guerra a sério, com tomada de terras, tomada de bens e morte de pessoas. Contudo, depois de Jesus, o conceito de guerra mudou. Anteriormente, só as pessoas nascidas da linhagem de Abraão podiam tornar-se o povo escolhido, mas desde o tempo de Jesus, todos os que reconhecem a palavra de Deus e acreditam em Jesus podem tornar-se filhos de Deus, o povo escolhido. A partir daí, se as pessoas de vários países se unirem e reconhecerem a verdade de Jesus, podem tornar-se espiritualmente uma nação do povo escolhido. Por outro lado, mesmo que sejam o povo escolhido por linhagem, aqueles que não têm a verdade em si mesmo e cuja fé não é reconhecida por Deus, tornam-se de facto gentios. Foi assim que ocorreu uma grande reforma na época de Jesus. Consequentemente, o conceito de guerra vai mudar significativamente. No passado, na era do Antigo Testamento, era uma guerra para conquistar a terra. Mas depois de Jesus, mudou para uma guerra para conquistar os corações das pessoas, que eram como a terra. Porque como em Lucas 8,15 ou 1 Coríntios 3,9, o coração humano é comparado à terra. Então, o que é que podem fazer para conquistar o coração das pessoas? Ocupa o coração das pessoas com as suas doutrinas partilhadas, isto é, com as suas palavras. Vejamos, por exemplo, a primeira vinda. Nessa altura, Deus enviou Jesus para os salvar do diabo e dos falsos pastores que controlavam as mentes dos israelitas com falsas doutrinas. É por isso que João 8,32 diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Mas será que os falsos pastores vão deixar os crentes partir obedientemente? Não. É por isso que Jesus salvou o povo lutando poderosamente com a palavra. Se fosse na época do Antigo Testamento, eles lutariam com armas reais, mas a guerra espiritual é diferente. Efésios 6 diz-nos para tomarmos toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, a palavra. Jesus e seus discípulos armaram-se assim espiritualmente e lutaram contra os soldados do diabo, ou seja, os falsos pastores. Vendo as coisas desta forma, pode pensar-se que a guerra espiritual não é mais importante do que a guerra física. Porém, Jesus disse que é o Espírito que dá vida, pelo que a carne é inútil. Desta forma, Deus e Jesus consideraram a morte espiritual mais grave do que a morte física. Jesus profetizou que haveria guerra na segunda vinda. Esta guerra é uma guerra espiritual, uma guerra doutrinária, entre o reino do povo escolhido de Deus e o reino gentio de Satanás, que terá lugar na segunda vinda final. No entanto, muitos pastores interpretaram literalmente a profecia sobre esta guerra. Mas as guerras físicas existiam no passado, existem atualmente, existirão no futuro. A guerra profetizada por Jesus não se refere à guerra atual que está acontecendo no mundo. A guerra física terminou na era do Antigo Testamento e desde o tempo de Jesus até agora temos estado na era da guerra espiritual. Sempre que havia uma guerra, eles incitavam os membros da igreja dizendo que eram os últimos dias, mas nunca os vi pedir desculpa depois das suas palavras estarem erradas. Durante quanto tempo teremos de ser enganados por mentiras como esta? Se todos os que virem o vídeo abrirem os olhos para a verdade e apanharem as mentiras,
as pessoas deixarão de ser vítimas de fraudes espirituais. Deuteronômio 18:22 afirma que se um pastor não tiver experiência ou realização daquilo que diz em nome de Deus, não é um pastor enviado por Deus, por isso não tenham medo. Ele falou em nome de Deus, mas não se concretizou, segundo a Bíblia. Então será que devemos continuar a ver esse pastor como pastor de Deus? Se ele é verdadeiramente um pastor de Deus, como Jesus ou os seus discípulos, devemos segui-lo com um coração temeroso, mas não precisamos absolutamente de ter medo de um falso pastor. Foram 10 minutos. Obrigada.